Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a essa aula de análise matemática. Hoje, né, feriado, dia 2 de novembro, eu pretendo falar com vocês um pouquinho, para você que animou em assistir essa aula, ou que vai assistir essa aula depois, eu gostaria de falar com você hoje sobre esse assunto de análise matemática e fazer um recorte aqui da disciplina, que pode caber para você entender melhor alguns conceitos que estão dissociados, ou que talvez você não tenha ainda compreendido muito bem o que significa, e que está por trás da proposta de análise matemática. Afinal de contas, muito do que a gente faz, né, na disciplina, ele envolve um estudo de álgebra. E a minha proposta nesse vídeo, nessa aula, é mostrar para vocês algumas condições que aparecem em álgebra e que repercutem em análise matemática quando a gente precisa, por exemplo, definir o que é um limite, uma derivada, uma integração, de um ponto de vista mais formal. Aí eu preciso da álgebra, então eu fiz uns recortes para a gente discutir hoje com você. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui para a gente assistir e acompanhar junto. Eu acho que vai ficar mais fácil para a gente conversar. Então, está aí. Então, antes de tudo, eu gostaria de falar com vocês sobre o que são as relações binárias que ocorrem, né, no curso. Afinal de contas, quando a gente está operando uma função, por exemplo, de uma única variável, a função é uma relação. E relação binária porque envolve duas variáveis, né? Uma de entrada e outra de saída. E o meu objetivo hoje, fazer o seguinte: falar com vocês sobre o que são relações binárias, algumas propriedades que elas possuem, e depois a gente vai levantar algumas estruturas, que são as classes de equivalência e classe de ordem, que vão permitir para a gente definir, por exemplo, o que é um ínfimo, um supremo, um limite superior, um limite inferior, que aparece aí nos cursos de análise, tá? Então, a gente vai começar com essa questão das relações binárias. Então, nosso ponto de conversa inicial hoje é compreender uma definição que é definição quase como um sentido primitivo de produto cartesiano. Eu entendo o par ordenado, o produto cartesiano, na verdade, como um conceito primitivo. E quando a gente fala primitivo na matemática, é que, embora eu possa tentar definir, a definição é muito redundante, e a gente entende isso como alguma coisa que simplesmente faz sentido. É primitiva, por exemplo, a definição de limite de função. Desculpa, de conjunto, aliás. Conjunto é um conceito em matemática primitivo, porque a gente até pode definir em termos de partes de um todo, ou qualquer coisa do tipo, mas ainda assim o conjunto ele continua com essa restrição. Para eu falar de produto cartesiano, eu preciso definir dois conjuntos iniciais que não sejam vazios e que será um critério ao longo do curso inteiro. Eu posso escolher os dois, eu chamei um deles de A, outro de B. Em vários conjuntos, os conjuntos são iguais, A e B é o mesmo conjunto. Quando houver dúvida, é bom declarar, caso contrário, geralmente trata-se do mesmo. E um par ordenado, como o nome diz, tem uma ordem. Ele é entendido como dois valores, x e y, que x é extraído do primeiro conjunto e y é extraído do segundo conjunto. Então, no par ordenado, existe essa ordem em que você sempre extrai, a gente chama depois de coordenada, né? O primeiro valor do primeiro conjunto, o segundo valor do segundo conjunto. Quando eu faço o par ordenado, eu tenho, portanto, sempre essa seleção de elementos formando um par. Olha como um exemplo aqui como isso pode funcionar. Aqui eu tenho dois conjuntos. O conjunto A é formado pelos elementos gato e cachorro. E o conjunto B pelos elementos 1, 2 e 3. E aqui eu coloco para vocês um conjunto que não é numérico, gato e cachorro, para você perceber que quando a gente está entendendo álgebra e análise, a abstração não precisa levar em consideração, como é usual, conjuntos que são numéricos. Eu posso ter categorias, como animais, pessoas de um município, os próprios municípios,
ou outra categoria que você queira, que não seja necessariamente numérica. O importante é que se eu tenho dois conjuntos, eu preciso estar bem claro o que é o conjunto A e o que é o conjunto B. O conjunto A é gato e cachorro, e o conjunto B são os números 1, 2 e 3. Formar pares ordenados nada mais é que listar o primeiro elemento do primeiro conjunto, o segundo elemento do segundo conjunto. Então, eu posso formar gato e 1. Gato vem do primeiro conjunto A e 1 vem do segundo conjunto B, sem problema nenhum. Posso formar gato 3, cachorro 2 e assim por diante. Esses não são os únicos exemplos de pares ordenados possíveis. Você pode formar gato 2, cachorro 1, cachorro 3, e aí sim você tem todos eles. Quando você junta ou lista todos os pares ordenados possíveis, todas as combinações possíveis em que x vem do primeiro conjunto e y vem do segundo conjunto, aí nós estamos falando, então, do produto cartesiano de A em B. E olha só, né, mais uma vez, né, a gente tem em álgebra um entendimento muito carregado de coisas que a gente já conhece. A gente já ouviu o produto cartesiano, já lembra, né, alguma coisa de pares ordenados, talvez você até pense em gráfico, só que a definição mais primitiva de par ordenado é simplesmente qualquer combinação em que o primeiro elemento vem do primeiro conjunto listado e o segundo do segundo. E ponto. Produto cartesiano são todos os pares ordenados. Então, nesses conjuntos que eu acabei de definir, o A é o conjunto cachorro-gato e o B, 1, 2, 3, o produto cartesiano A por B, ele é, portanto, esse que você vê aí, essa lista. Gato 1, gato 2, gato 3, cachorro 1, cachorro 2, cachorro 3, e acabou. São essas possibilidades. Não posso escrever 2 cachorro, 1 cachorro, ou seja, alternar a ordem, porque no produto, no par ordenado, a ordem é relevante. Lembra disso, que é bem relevante, tá? Quando a gente está falando de matemática, de relações, agora binárias, se eu tenho dois conjuntos numéricos e posso formar o produto cartesiano representando todos os pares ordenados, eu poderia selecionar um desses subconjuntos que representará uma regra, a partir de uma determinada regra, por exemplo, como você recorta esses elementos do conjunto. Aí, essa regra que forma o recorte é entendida como uma relação em matemática. E por envolver dois conjuntos, é entendida como uma relação de bi2 binária. Aqui, a regra de formação do subconjunto pode ser qualquer uma. Definindo uma regra, eu tenho uma relação. E aqui a gente sempre acaba tentando se lembrar de alguma coisa envolvendo função, né? Porque função essa tem que ter mais requisitos de bijetividade, de injetividade, sobrejetividade, dá um trabalhão, né, para definir função. Mas aqui não, porque a gente está num passo atrás de entender o que é função. Aqui, uma relação é qualquer regra que define um subconjunto a partir de um produto cartesiano. Lá na lista que tem cachorro, gato, assim por diante, se eu quero uma regra que define quantos são os cachorros e quantos são os gatos, se eu tenho um cachorro e dois gatos, cachorro 1, gato 2, ele define a relação que eu selecionei. É um subconjunto do produto que eu defini. Vamos analisar por um outro cenário, ainda que não é numérico, para a gente tentar não se ficar tão preso nessa noção de numérico que a gente tem? Olha lá, o conjunto A é formado por 4 membros de uma família, que eu chamei aí de pai, mãe, irmã e irmão. E agora eu consigo formar o produto cartesiano. O que seria esse produto cartesiano, portanto? Todos os pares ordenados, que o primeiro elemento vem do primeiro conjunto e o segundo vem do segundo conjunto. Todas as combinações possíveis. Aqui você vê um único conjunto, porque eu quero formar o produto cartesiano de A com A. Aí eu posso formar pai com ele mesmo, pai com pai, pai com mãe, pai com irmã, pai com irmão, e depois mãe com pai, mãe com mãe, e veja que eu coloquei 3 pontinhos, porque isso aí vai longe, né? São 16 possibilidades. Lembrando que haverá pai e mãe, e haverá mãe e pai, como você vê aqui, haverá irmã e irmão, irmão e irmã, haverá irmão e irmão, irmã e irmã, e assim por diante. Qualquer combinação possível estará no produto cartesiano, porque ela lista todas as combinações possíveis. Mas aí eu não estou falando de relação. Então, a relação
é quando eu estipulo uma regra qualquer para extrair um subconjunto disso daqui. Por exemplo, eu coloquei aqui, nesse caso, uma regra, uma sentença, que fala assim, ó, A é irmão ou irmã de B. E aí, o que significa que A está relacionado com B? Faz, a partir do ponto de vista da lógica matemática, com que essa sentença se torne verdadeira. Consegue notar isso? A relacionado com B indica que escolher dois elementos aqui faz essa sentença verdadeira. Eu poderia escolher aqui, para testar a relação, pai e mãe. E a relação ficaria: pai é irmão de mãe, o que é uma falsidade. Então, a relação R é irmão de, não coloca pai e mãe nessa relação, nessa lista de possibilidades. Percebe como é simples, embora seja bem carregado assim conceitualmente? Vou dar outro exemplo. Posso fazer um teste. Posso fazer pai e irmã, que seria a filha dele, por exemplo. Pai é irmão da irmã? Não é. Da irmã, que é a filha dele, né? Pai é irmã da irmã? Não é. Portanto, esses dois elementos não estão relacionados. Se você parar para pensar, os únicos que estão relacionados é o irmão com a irmã, que eles são irmãos, então faz da sentença verdadeira, e a irmã do irmão, que também faz a sentença verdadeira. Não tem outras possibilidades. Pai com pai com irmã, mãe com irmão, não funciona, porque falha essa relação que está aqui. A relação foi construída arbitrariamente, eu tirei da minha cabeça. Você inventa a relação que você quiser, mas o importante é que a relação recorta um subconjunto do produto cartesiano. Beleza, legal. E aí, se eu tenho, então, numa relação, dentro de um produto cartesiano, eu posso definir duas estruturas muito comuns na análise matemática e na álgebra, que é o domínio e a imagem de uma relação. Ah, achou que eu ia falar de função, né? Porque é bem parecido, né? Mas vamos lá. Quando eu defino uma relação, o domínio dessa relação são os elementos que pertencem ao conjunto A, ou seja, ao primeiro conjunto, o conjunto de entrada, que formou o produto cartesiano, que formou a lista de possibilidades. Então, A, pertencente ao conjunto de entrada, em que existe algum elemento B que faz a relação ser verdadeira, compõe o domínio da função. De forma equivalente, os elementos B gerados no conjunto segundo de saída, o segundo conjunto no produto cartesiano, que são transformados ou relacionados, melhor dizendo, a partir da relação R com algum elemento A, eles pertencem à imagem. Veja que as definições em álgebra e análise são, como eu comentei, são enroscadas, né, de entender uma primeira vez, de expressar. É difícil expressar isso aqui. Mas, quando você observa, você vê que não é tão complicado. Ó. Veja só, por exemplo. Então, eu tenho aqui um conjunto A, 4 elementos, 1, 2, 3 e 4, e um conjunto B, par e ímpar. Eu não escrevi aqui o produto cartesiano A com B, que dá 8 elementos, 1 par, 1 ímpar, 2 par, 2 ímpar, assim por diante. Mas eu escrevi uma relação R que seleciona um subconjunto do produto cartesiano. E essa relação é a seguinte: A é B, sendo A um elemento do conjunto A e B um elemento do conjunto B. A é B. O que seria A é B? Então pega um número lá, ó, 1, por exemplo. 1 é B. B poderia ser par ou ímpar. 1 é par? Não é. Não sendo, a relação exclui esse valor, esse elemento, da lista do subconjunto que eu originei. 1 é ímpar? Sim. Como 1 é ímpar, a relação A é B faz com que no subconjunto esteja selecionado esse valor. 2 é par? Sim. 2 é ímpar? Não é. 3 é par? Não é. 3 é ímpar? É. E assim por diante. Essa relação, mais uma vez, recorta o produto cartesiano que eu não listei aqui, selecionando elementos do produto cartesiano, portanto, pares ordenados,
que atendem à relação colocada. Relação feita arbitrariamente. Veja que quando eu defino essa relação, portanto, o meu domínio são os valores de entrada que estão aqui. São os valores que aparecem na relação. É o 1, é o 2, o 3 e o 4. E a minha imagem é o par e o ímpar. O domínio e a imagem, eles ficaram, respectivamente, iguais ao conjunto A e ao conjunto B. Então, você, talvez, olhando, parasse para pensar e dissesse, é o domínio B a imagem, como deveria ser, mas não é bem assim. Toma cuidado, porque o domínio e a imagem não tem a ver com o conjunto gerador. Ele tem, com o conjunto... Não vou usar esse termo gerador, que vai confundir quem é mais da álgebra. Mas não tem a ver com o conjunto dado, com os conjuntos dados, tem a ver com a relação. Então, veja o segundo exemplo. No segundo, eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3. O conjunto B, 1, 2, 3, 4. E a relação que fará um recorte do produto cartesiano é A é maior que B. Será que isso é válido sempre? Então, você tem que testar todas as combinações. 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3 e 1 com 4. 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4. E 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3 e 3 com 4. A sempre vindo do conjunto Azão, do primeiro, e B sempre vindo do segundo conjunto. Então, essa relação tem que estar clara na hora que você escreve. E olha só que legal. A está relacionado com B nessa regra. 1 é maior do que 1? Não é. Falso. 1 é maior que 2? Não é. Não é maior que 3, não é maior que 4. Então, não vai ter nenhum começando com 1. 2 é maior que 1? Sim. Sendo verdadeiro, faz parte do subconjunto recortado pela relação R. 2 é maior do que 2? Não é. Nem maior do que 3, nem maior do que 4. 3, por sua vez, é maior do que 1? Sim. Então, está no subconjunto. 3 é maior do que 2? Sim, também está no subconjunto. Mas 3 não é maior que 3, ele é igual a 3, e também não é maior que 4. Portanto, a relação R, A é maior que B, recorta o conjunto dos pares ordenados, o produto cartesiano, portanto, extraindo apenas esses 3. E agora, quem que é o domínio dessa relação? São os valores de entrada, que possuem um correspondente de saída. Podendo ter mais de um até, porque a gente não está restringindo funções bijetoras, né, como a gente é acostumado em funções. Então, veja, 2 faz parte do domínio, e 3 também faz parte do domínio. O 1 não faz, porque não tem no primeiro coordenada de qualquer um dos pares ordenados o valor 1. E a imagem do R é 1 e 2, porque tem 1 aqui e tem 2 ali, mas não tem 3, então ele não faz parte. Nesse caso, você precisa se convencer que o domínio de uma relação nem sempre é exatamente o conjunto dado. Se você pensava que era sempre assim, porque estava lembrando de função, nem assim você poderia se confundir, né? Por quê? Porque existem funções definidas só para um determinado domínio, que é, por exemplo, o domínio de x maior do que zero. Aqui existe uma função, ou seja, uma relação. Uma função é uma relação. Mas você não se confundia nisso, né? Então não confunde aqui. O domínio é simplesmente um recorte. Tudo bem esse comecinho bem legal, né? Vamos continuar para a próxima? Então, ótimo. A gente viu, então, que as relações elas podem ser construídas arbitrariamente. Eu defino a relação do jeito que eu quiser. Entretanto, na análise, só algumas relações vão ser relevantes para a gente, especialmente aquelas que me permitem definir limite de função. Essa é a que eu preciso. E eu já adianto para vocês que o limite de função ele é definido a partir de uma relação de ordem. E eu preciso da relação de ordem lá para fazer a tendência e mais um monte de coisa que ainda está muito distante. Então, eu vou levantar nesse bloco propriedades que as relações podem possuir e que são relevantes no estudo de análise. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeira propriedade é chamada de propriedade reflexiva. Então, quando você constrói uma relação qualquer, pode ser do gato com cachorro, pode ser da família, pode ser uma relação numérica qualquer, a regra é qualquer. Qualquer coisa funciona aqui, mas tem que ser binário. Quando você constrói uma dada relação, pode acontecer que os elementos de A estejam relacionados com eles mesmos. Quer dizer, A estará relacionado com A. 1 estará relacionado com 1, 2 está relacionado com 2 e assim por diante. Nesse caso,
eu digo que a propriedade ela é reflexiva. Veja só, por exemplo, uma relação x é maior ou igual a y. Todo o valor de x está relacionado com ele mesmo. Porque x, se você escolher x igual a 1, ele é maior ou igual a 1. Se escolher x igual a 2, ele é maior ou igual a 2. X igual a 3, ele é maior ou igual a 3. Porque ele é sempre maior e igual, ele é igual também. Então, já basta para ser reflexivo. Então, isso pode acontecer, evidentemente. Veja só, por exemplo, nesse conjunto A, composto por 3 elementos, 1, 2, 3, e a relação é essa, ó. A é igual a B. Como que fica a relação R listada como um subconjunto do produto cartesiano? É isso que você vê aqui, ó. Você faz as combinações 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 1 com 2, 2 com 1, 1 com 3, e assim por diante. Não vou falar para não me perder. Mas você vai colocar no A relacionado com B, dada a relação que você escreve aqui, apenas os elementos que atendem à relação. Vai dar 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Cada elemento de A, todos, tem que testar todos, eles estão relacionados com ele mesmo. Portanto, essa relação que eu coloco aqui para vocês, ela é reflexiva. Até faz sentido o termo, né? Reflexivo, lembra uma coisa meditativa, lembra uma meditação, né? Porque é o tipo de coisa que você falaria assim, né? Se eu falo para você, olha, 1 é igual a 1, você falaria bem assim. Você refletiu, né? Foi uma reflexão total. Tô brincando. Mas o termo nem é por causa disso. Eu tô brincando. Vamos lá. Olha só, por exemplo. Para você definir uma relação reflexiva, você tem que garantir que todos os elementos estão associados. Olha que legal essa relação aqui, ó. Nessa relação gerada por uma regra que eu não preciso nem saber qual que é, gerou o subconjunto 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 e 2, 3. Se eu estou usando o conjunto A, 1, 2, 3, essa relação ela é reflexiva. Porque 1 está relacionado com 1, 2 com 2, 3 com 3. Se muda o conjunto que eu estou olhando de origem, agora ele é 1, 2, 3 e 4, agora essa relação já não faz desse conjunto, essa relação não faz disso reflexivo, porque eu deveria incluir o 4, 4. Percebe? Então eu tenho que testar todos os elementos para verificar que ela é reflexiva. Algumas relações aqui podem acontecer entre conjuntos infinitos, como o caso de maior ou igual que eu citei, e assim por diante. Outra propriedade importante que acaba definindo o que é lá na frente uma classe de equivalência é a propriedade simétrica. Se por acaso numa relação acontece que um elemento A está relacionado com B, e sempre que eu identifico A relacionado com B, eu também vejo que B está relacionado com A, eu digo, portanto, que essa é uma propriedade simétrica. Olha só que legal. Esse conjunto A, 1, 2, 3, tem na sua relação R, que gerou o subconjunto a seguir, a propriedade simétrica. Por quê? Vamos lá por partes, ó. Eu identifico um elemento. 1 está relacionado com 2. Para ser simétrica, encontrei 1, tem que ter o seu parzinho. Tem o parzinho? Tem, ó, 2 e 1. É válido também que se eu começasse do 2, 1 e 1, eu veria 1, 2. Então, esse elemento aqui tem o seu simétrico. Beleza. O simétrico do 1, 2 é o 2, 1. O 1, 1 também tem o seu simétrico, porque o simétrico do 1 e 1 é o 1 e 1. E o simétrico do 3 e 3 é o 3 e 3. Portanto, todos os elementos que estão selecionados pela relação são simétricos. Sendo assim, essa relação tem a propriedade de ser simétrica. Ah, professor, mas poderia colocar a relação 1, 3. Eu não poderia colocar 1, 3? Bem, você teria que criar uma regra nova para colocar 1, 3. Mas colocando 1, 3, para que seja simétrica, teria que colocar junto 3, 1. O importante é, você não tem que ter todas as possibilidades, senão você formaria o produto cartesiano. Você tem que, existindo cada possibilidade aqui, tem que ter o seu simétrico junto. E como você faria um contra-exemplo? Se um dos elementos não tiver simétrico, acabou. Olha só que legal. 1, 2 tem o seu simétrico, é o 2, 1. Só que o 3, 1 não tem, porque o simétrico do 3, 1 é quando 1 está relacionado com 3, é o 1, 3. Então, não é.
Você pode verificar a propriedade simétrica, embora os grandes desafios da álgebra, a maioria é envolvendo conjuntos infinitos, mas você pode verificar que a simetria vale em vários e vários momentos. Por exemplo, quando você seleciona um conjunto representando todas as retas possíveis no plano, e você define uma relação que diz assim, A é paralelo a B, então você está comparando duas retas, o que você percebe? Se você descobre que A é paralelo a B, então esse par ordenado pertence à relação R. Mas se A é paralelo a B, se uma reta é paralela a outra, é evidente lá da geometria que a segunda também é paralela à primeira. Seria um absurdo, né? Você dizer que A é paralela a B e B não é paralela a A. Isso não existe, embora, né, a demonstração seja lá da geometria. Bem, sempre que você identificar um par de retas que atende à relação de paralelismo, nós concluímos que A está relacionado com B, um par de retas, e se você fizer o simétrico também. Então, isso é uma relação simétrica. Essa não é uma relação reflexiva, porque A não é, seria A paralelo a A? Bem, pensa isso comigo. Eu acredito que sim. Então, ela seria reflexiva sim. Vamos em frente? E a propriedade transitiva, né? Então, a propriedade transitiva lembra em matemática, talvez você pense em trânsito, mas ele tem o sentido de passar sobre alguma coisa, uma determinada condição, né? Vamos entender isso aqui com cuidado. Imagine que você encontre no teu conjunto pela relação que A, um elemento qualquer, está relacionado com C. Aí você identifica também que A está relacionado com B e B, por sua vez, está relacionado com C. Quando isso acontece, a gente diz, portanto, que temos uma propriedade, uma relação transitiva. Se isso for válido para todas as vezes que ocorre elementos, combinações de elementos aqui, você tem, então, uma relação transitiva. Vamos olhar com um conjunto mais simples, antes de entender melhor como isso funciona? Olha essa relação. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 3. De onde veio essa regra? Só foi colocada aqui. 1 está relacionado com 2, legal. E 2 está relacionado com 3. Se 1 está relacionado com 3, então isso já mostra transitividade. Você poderia pensar diferente. 2 está com 3, mas não tem 3 com alguma coisa. 3 está com 3. Então, teria que ter 2 com 3, mas já tem. Então, não tem. Então, note que você tem que fazer o encadeamento. Ó. 1 com 2, 2 com 3. Encadeou, tem que ter o começo com o final. Ó. 1 com 3. Como isso é válido para todas as combinações, fechou. Ó. 1 com 3, 3 com 3. Então, tem que ter 1 com 3. Está lá. E assim por diante, tem várias combinações. Então, esse conjunto ele é transitivo. Veja, por exemplo, algumas condições de transitividade. É o caso de semelhança de triângulo. Quando você tem um conjunto A com todos os triângulos possíveis, definidos no plano cartesiano, ou talvez não, em qualquer canto. Se você define uma relação assim, é semelhante, o que significa? Comparando-se, é binário, né? Comparando-se dois triângulos, eu faz parte da relação quando eles são semelhantes, não faz parte quando não é semelhante, o que eu acabo percebendo? Bem, eu pego um triângulo e pego um outro triângulo. Comparo. É semelhante. Eu pego o segundo triângulo e comparo com o terceiro triângulo. É semelhante. Então, eu garanto para vocês que o primeiro é semelhante com o segundo e o segundo é semelhante com o terceiro. Eu preciso comparar a semelhança do primeiro com o terceiro para concluir que eles são semelhantes? Não, porque essa propriedade é transitiva. Quando ela é transitiva, transita essa condição de semelhança, no caso, de um objeto do primeiro para o terceiro, sem passar pelo meio. Se o primeiro é igual ao segundo, se o segundo é igual ao terceiro, logo o primeiro é igual ao terceiro. Essa propriedade chamada de propriedade transitiva. Que eu até escrevi aí, não estava nem lendo. Isso não é válido sempre. Por exemplo, eu formei um conjunto aqui de membros de família. É filho, pai e vô. E aqui, entenda, filho do pai e o pai como filho do vô. Ou o vô como pai do pai e o pai como pai do filho. Deu para entender? Então, essa que é a proposta.
A relação R fará um recorte do produto cartesiano. O produto cartesiano tem todas as combinações. Filho com pai, filho com vô, pai com filho, pai com pai, pai com vô, vô com filho, vô com pai, vô com vô. Acertei, tá? E aí a relação é assim, é pai de B. A é pai de B. É verdade ou não é verdade? Em que casos? Bem, será verdade que o vô é pai de pai, do pai, né? Pai do pai. O pai é pai do filho, mas o vô não é pai do filho. Então perceba que vô é pai do pai, estará no conjunto R. Pai é pai do filho, estará no conjunto R. Mas vô, pai de filho, não estará no conjunto R. A propriedade ser pai não transita entre as gerações. Quer dizer, quando você tem um filho, ele é teu filho. Quando teu filho tem um filho, todos eles tiveram filhos. Mas a propriedade ser pai não passa de geração para geração. Você não será pai do seu neto. Se passasse, a gente diria que existe a propriedade transitiva. E eu coloquei esse exemplo aqui para você ir sentindo e formando no teu, até no teu inconsciente, essa noção da transitividade no sentido de passar a propriedade adiante. Quando eu fiz a semelhança dos triângulos, era disso que eu estava falando. Eu comparo um e com o outro, eu vejo que é semelhante, comparo o segundo com o terceiro, eu vejo que é semelhante, essa propriedade vai transitando entre os diferentes níveis, vai passando entre os diferentes níveis, chegando até, até onde você desejar, porque ela é transitiva. Não é o caso de ser pai ou até ser filho. Vamos ver a última propriedade antes de avançar, que é a propriedade antissimétrica. Essa antissimétrica demanda um pouquinho de tempo para você refletir sobre isso e, claro, é isso mesmo. Então, vamos lá. Então, suponha que você tenha num conjunto, ou num subconjunto gerado por uma relação, uma lista lá. Você encontra que A está relacionado com B. E você encontra que B está relacionado com A. Se isso só ocorre quando A é igual a B, a gente diz que tem uma propriedade antissimétrica. Vamos ver no exemplo para ver como funciona? Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, ele tem 1 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 1, e eu digo para vocês porque é antissimétrica. Aí você olha assim, poxa, 1 está relacionado com 2, não está? Está. 2 está relacionado com 1? Não está. Se ele tivesse, o 2 teria que ser igual a 1, o que é um absurdo. Mas não é o que acontece aqui, ó, no 1 e 1. O que acontece aqui, ó? Aqui eu vejo 1 está relacionado com 1. Faço uma lista e eu observo, só que ao contrário, que 1 também está relacionado com 1. E eu observo, 1 é igual a 1. Isso mostra que eu tenho um elemento antissimétrico. O antissimétrico, ele não permite que eu gere elementos simétricos, a não ser quando eles sejam iguais. Então, olha só, 1, 2, a propriedade antissimétrica é como se impedisse a formação de um tipo de conjunto específico. Se eu tenho um 2 e eu tenho a propriedade antissimétrica, eu não posso ter o 2, 1. É isso que a antissimetria diz pra gente. Que é o que está escrito na sequência aqui que eu pulei, ó. Se você percebe que A é diferente de B, nem A está relacionado a B, nem B está relacionado a A. Podem ocorrer juntos. Então, olha só, o 2, 3. 2, 3 está no conjunto? Não posso ter o 3, 2. 3, 1 está no conjunto? Não posso ter 1, 3. Se qualquer um desses elementos, que não seja ele com ele mesmo, tiver simétrico, não é antissimétrico. Aí ele bem, se não for em todos, ele está tentando formar um simétrico. Para ser antissimétrico, tem que falhar a propriedade para um elemento. Se eu adiciono o par ordenado 2, 1, não é antissimétrico. Olha que legal, quando eu tenho um conjunto infinito, a relação x menor ou igual a y, ela é antissimétrica. Porque se eu tenho, por exemplo, 0 e 1 no conjunto, porque 0 é menor ou igual a 1, eu não tenho 1, 0. Porque 1 não é menor ou igual a 0. E qualquer possibilidade que você possa montar aqui, não haverá o simétrico do número ali, a menos que a gente esteja falando do 1 com 1, por exemplo, do 2 com 2. Mas isso vale, porque se eu tenho os dois, A é igual a B, não tem problema nenhum. Então, beleza. Essa é a propriedade antissimétrica. Legal aqui, né? Bem interessante. Eu comentei com vocês, a propriedade reflexiva e transitiva são relevantes, porque elas são importantes, porque a gente vai fazer, mas o que diferencia as relações mais centrais
É a propriedade simétrica que geram as relações de equivalência e a propriedade antissimétrica que gera as relações de ordem. Para falar a verdade, quando a gente monta uma propriedade de simetria, a gente vai entender que ela vai formar na relação um sentido, um entendimento, uma abstração de equivalência, que é um sentido de igualdade assim das coisas. A gente vai entender isso aos poucos. É um pouco abstrato, porque é muito algébrico. E quando eu tenho a relação antissimétrica, eu consigo construir um sentido de ordenamento, uma relação de ordem, portanto. Vamos começar pela relação de equivalência. Então, para ser uma relação de equivalência, ela terá que ser reflexiva e transitiva e simétrica. E aí eu juntei aqui as três propriedades para a gente ver. Se A pertence ao conjunto A está relacionado a A. Se A e B pertencem a A está relacionado a B, então B está relacionado a A, que é a propriedade simétrica, ou seja, todo elemento tem simétrico. E se A, B, C pertence a e A está relacionado a B e B está relacionado a C, então A está relacionado a C, que é a propriedade transitiva. Ótimo. Essas são as três propriedades que a gente coloca. Veja que no conjunto, eu tenho definido um só conjunto. Domínio e imagem iguais, A e A. E aqui a gente precisa sempre fazer assim, A com A, necessariamente os dois conjuntos iguais, porque senão ele nem reflexivo seria, né? Afinal, o A tem que estar relacionado com A. Se o conjunto A e o conjunto B forem diferentes, existirá pelo menos um elemento que está em B, por exemplo, ou em A, que não está no outro conjunto. Então, por exemplo, se o conjunto A tem os elementos 1 e 2 e o conjunto B só o conjunto 1, o elemento 2 do conjunto A não está relacionado com o elemento 2 do conjunto B, porque ele nem existe no conjunto B. Então, não faz sentido aqui a gente falar de relações de equivalência de um conjunto diferente para um outro. Eles são necessariamente iguais. Então, nós definimos um único conjunto não vazio A. Uau! Vamos ver o que é a classe de equivalência? Opa, então tá aqui. Então, quando a gente escolhe um único elemento A do conjunto A, nós construímos o conceito de classe de equivalência. Para isso, eu preciso escolher uma relação de R e levantar todos os elementos X que estão relacionados com A. Fiz várias relações lá, de pai para filho, relação de triângulo semelhante, assim por diante. Se eu fixo um elemento, o pai, por exemplo, ou um número, e eu levanto todos os outros elementos que estão relacionados com esse elemento A selecionado, eu formo a classe de equivalência. Olha só essa relação do exemplo. 1 e 1, 2 e 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Eu posso mostrar que ela é reflexiva, ela é simétrica, ela é transitiva. Então, ela é uma relação de equivalência. E aí, aqui, eu monto para a gente, então, quais são as classes de equivalência desses elementos A pertencentes a A. Vamos lá? O elemento 1 está relacionado com quem? Está relacionado com 1 e com o... Opa, não é aqui. E com o 2. Com 1 e com o 2. Portanto, a classe, eu coloco uma barrinha aqui, ó, de equivalência do elemento 1, são todos que estão relacionados com ele. É o próprio 1 e o 2. E a classe do 2, quem é? É o 1 e o 2. Ó, o 2 está relacionado com o 1 e o 2 está relacionado com o 2. E a classe de equivalência do 3? É só o 3. O 3 está relacionado só com ele mesmo. Essas são as classes de equivalência. Perceba que a classe de equivalência do 1 é igual à classe de equivalência do 2. 1 e 2. Sem problema nenhum. A classe de equivalência do 3, essa é diferente. O que seria o conjunto quociente, então? Seria um conjunto de conjuntos, cujo cada elemento são todas as classes de equivalência formadas pela relação R que eu determinei. Lá naquele caso, são duas classes de equivalências, né? A 1 e a 3. Ou, se você quiser, a 2 e a 3, porque elas são iguais, né? A 2 com a 1. Então, é a 1 e a 3. Quando eu junto, elenco num conjunto todas as classes de equivalência A1 e A3, nesse caso, eu formo o conjunto quociente de E por R. O E, portanto, é o meu conjunto gerador e o R é a minha relação.
aqui é E, mas na verdade é A por R, me perdoe. Tá? Deixa eu até escrever aqui, A por R. Tá? Então eu peguei o conjunto A e coloquei por R. Então, essa é o conjunto quociente que a gente está tratando aqui. Legal. O conjunto quociente é isso. Quando eu seleciono uma relação, vamos olhar essa relação aqui. Ó. Quando eu seleciono uma relação e o meu conjunto quociente é formado por conjuntos que não possuem interseção, são, portanto, disjuntos, que é esse caso, e a união de todos eles forma o meu conjunto original A, eu digo que esse conjunto quociente forma uma partição do meu conjunto. Eu preciso até falar devagarzinho, porque é difícil de falar esses termos, não é uma coisa simples, né? Mas eu formo, portanto, uma partição de um conjunto. Olha que legal. Aqui eu tenho, então, uma classe de equivalência, que será uma partição quando dois membros quaisquer de F são ou iguais ou disjuntos, e a união, ela forma, portanto, o conjunto A. Olha só, então, esse gráfico aí, bem certinho. Olha que interessante essa representação para ver o que acontece. Então, quando eu definir o conjunto E, dado por 1, 2, 3 e 4, eu posso definir uma relação que recorta, ou que, melhor, o termo correto é que particiona o conjunto F. Essa partição, então, forma subconjuntos que, unidos, ela dá o valor que a gente tem aqui. Legal? Então, bem, galerinha, essa foi a aula de hoje. A gente tem, para a segunda aula dessa fase, a gente vai continuar falando de partição, falando de relação de equivalência, relação de ordem e mais alguns termos. Mas por hoje tem bastante coisa aí para você pensar, tá? E eu espero que você tenha gostado. Depois manda uma mensagem, conta como foi aí, a gente está animado. Um abraço, gente. Até mais.